Seja bem-vindo ao nosso próximo exemplo na parte de dimensionamento de embreagens e freios a discos, onde nós veremos um exemplo agora com múltiplos discos. Lembrando da onde nós tiramos o conteúdo, apesar de que esse exemplo, por exemplo, né, é do livro do Juvenal, ok? Então é lá do capítulo do Juvenal. Nós utilizamos, nesse caso, o exemplo 18.01 da quinta edição do Juvenal, onde nós fazemos o dimensionamento dessa embreagem de múltiplos discos, que é exatamente essa figura aí abaixo, que eu gentilmente coloquei cores, multicores aí, para vocês conseguirem entender melhor o que é o que. Então, qual é o problema? A gente tem uma embreagem molhada, ou seja, ela está com óleo, não é que ela está com água quando está molhada, tá? Significa que a gente tem um óleo ali. Ah, professor, mas por que eu vou colocar óleo se eu sei que o óleo reduz o coeficiente de atrito? É porque o óleo ajuda também a refrigerar e a reduzir o desgaste das pastilhas. Então, tá certo, você reduz o coeficiente de atrito sim, mas ele ajuda a refrigerar, ou seja, ele dá uma durabilidade maior aos elementos que estão lá dentro. Qual a consequência disso? Eu vou ter que ter múltiplos discos para conseguir trabalhar com um determinado torque a uma determinada velocidade. Então, nesse caso aí, a gente quer transmitir um torque com 85 Nm, né? Temos uma restrição de espaço, então prestem atenção, ele está dizendo que o diâmetro externo do disco tem no máximo 100 mm de diâmetro. Então a embreagem ela tem que ser, né, as superfícies de atrito elas têm que ter um diâmetro no limite de 100 mm. E o coeficiente de atrito que ele está considerando, ele já está dando, né, então ele não está pedindo para que você considere e utilize um determinado material, ele já está falando que o material par disco mais superfície de atrito, né, o forração, o coeficiente de atrito para essa condição molhada é de 0,06 e a pressão máxima suportada pelo material é 1400 kPa. E aí ele pede que você dimensione os valores apropriados aí para o diâmetro interno desse disco e qual seria o total de discos que eu preciso e a força necessária para acionar e conseguir transmitir então esses 85 Nm de torque. Então, utilizando aquela figura, aqui fica mais fácil de explicar. Então, aqui a gente vai ter N discos, apesar de que a gente não sabe ainda quantos discos serão necessários, mas a gente tem os discos condutores e os discos conduzidos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a entrada através desse eixo em cinza e a saída através do tambor em vermelho, que daí vai estar ligado a esse eixo vermelho aqui, que é a nossa saída, né? Então eu estou com o motor ligado aqui, ele está acelerado, e quando eu acionar a minha embreagem, eu vou fazer com que o tambor em vermelho aqui gire também e transmita o torque para a saída, certo? Quais são os outros detalhes? Eu tenho essa câmara aqui, então meu óleo aqui para pressurizar, né? Então eu encho essa câmara de óleo. Esse não é o mesmo óleo que vai estar do lado de cá, tá, gente? Então ele vai pressurizar essa câmara e vai empurrar esse verde escuro aqui, que é o nosso pistão que está acionando e está comprimindo os discos aqui, ó. Então quando eu coloco o óleo vem aqui, no caso ele vem pelo meio do eixo, né? Tem toda uma vedação, uma montagem especial aqui para que não ocorram vazamentos. Ele vem pelo meio do eixo. E aí ele aciona aqui e empurra esse pistão para frente. Esse pistão faz um sanduíche com essas superfícies e assim esses discos em cor de burro quando foge aqui, esse meio amarelo aqui, estão conectados ao tambor superior. E aí eles, como os discos de baixo estão conectados ao tambor inferior, aqui é o eixo inferior, né? Eles vão acabar atritando todos eles e aí eu vou começar a conduzir, né, os conduzidos, esses discos em amarelo aqui,
conduzidos irão também girar e com isso vão arrastar o tambor também externo e assim por diante a gente vai ter a saída se movimentando junto com a embreagem. Tiro a pressão, não tenho mais o atrito, eles param de girar, mas o eixo aqui azul continua girando, tá bom? Onde que está o molhado, professor? O molhado ficaria aqui, o óleo que a gente teria nessas cavidades estaria nessa região aqui e lubrificando as paredes de atrito aqui, e aqui obviamente vai ter que ter um sistema de vedação para que esse óleo não caia para fora, tá bom? Mas é um óleo exclusivamente só para reduzir o desgaste dos discos e refrigerar a região de atrito, de contato de atrito aí, tá bom? Mas aqui está com 6 superfícies de atrito, 3 discos conduzidos e 4 discos condutores. Nesse caso, é a figura já montada, né? Mas aqui o problema está pedindo justamente quantos discos a gente precisa para uma condição parecida como essa. E esse limite externo aqui de 100 milímetros seria justamente isso. Eu tenho um limite aqui que eu não consigo ter um diâmetro maior do que 100 milímetros. Seria esse RO aqui que ele quer determinar. Olha, o máximo que eu consigo ter é o RO. Então, a partir do RO, determine o meu RI, a força necessária de acionamento e o que mais? E o número total de discos. Então, torque transmitido, 85 Nm. Diâmetro externo vai ser limitado a 100 milímetros. F, né, de fricção, né, o coeficiente de fricção μ 0,06. Mi igual a F, né? Por quê? Porque a gente vai usar a mesma anotação do Norton, né? A gente não vai adotar outra anotação, vai tentar usar sempre a mesma anotação para que vocês não se confundam com as variáveis, tá? E como é um disco completo, 360 graus, ele não fala aqui se há alguma interrupção ou não, o ângulo total é 2π graus. Então, primeiro é decidir, a gente vai fazer isso por desgaste uniforme ou pressão uniforme. A gente vai usar desgaste uniforme, que é mais conservador e simples, tá? E que todos os discos possuem um carregamento igualmente compartilhado, né? Ali, como a gente está num sistema hidráulico, né, e aquele pistão, quando for acionado, ele geralmente vai dar uma desgastada maior nos primeiros discos, né, até conseguir acionar os discos na parte mais posterior. É só para vocês terem noção disso. Mas a gente vai assumir agora que todos possuem um carregamento compartilhado igual. Então, a partir da teoria de desgaste uniforme, a gente vai definir o raio, né, e o raio externo já está definido, que é o diâmetro externo, o limite do diâmetro externo sobre 2, né, o DO sobre 2, então ele é 50 milímetros, e a partir daí a gente tira que ele é 57,7% do raio externo. E aí a gente tem então já pré-estabelecidos o RO e o RI, né? E isso porque a gente está utilizando a teoria de desgaste uniforme, lembrando bem. Com isso, né, em vez de usar 28,868, que não é uma medida que alguém vai controlar, a gente vai arredondar aqui o RI para 29. Professor, não seria mais conservador você arredondar para 28,5 ou 28? Pode, mas como a gente já está usando desgaste uniforme, que é conservador, neste caso aqui específico, eu vou arredondar para 29. Tá? Mas o que é importante numa questão de prova é que vocês me digam o porquê vocês fizeram aquilo e por qual razão, né? Justifiquem aquela razão, tá bom? E o cálculo do número de discos, então, para esse torque né, vai ser limitado em função do diâmetro externo. E aí eu pego a equação 17.5b do Norton, na página 970, e isolo, né, que calcula o torque, e isolo o número de discos, né, e aí, como eu já tenho o torque, e o RI e o RO definido, e a pressão máxima e o coeficiente de atrito, eu já tiro que o número de superfícies é 6.695. Professor, 6.965 não é um disco. Não, são 6 discos e alguma coisinha.
para quanto que eu vou arredondar? Para 7? Não. Por que não? Porque a gente não está calculando, na verdade, disco, a gente está calculando superfícies de atrito. Então ele tem que ser um número par, eu não posso arredondar para 7, eu tenho que arredondar para 8. Então o número de discos escolhidos fica 8. Tá? Então eu não posso arredondar para 7, porque olhando, voltem lá naquela figura anterior e vocês vão ver que não faz sentido eu fazer discos ímpares, porque alguém vai ficar sobrando. Eu tenho que atritar com outra superfície, né? E o que é importante são as superfícies de atrito e não o número de discos em si. Tá? Cada superfície é um par, né? Então, pela lógica, eu tenho que arredondar para o número par. E aí a razão entre o calculado e o escolhido é de quase 20% a mais. Então vejam que lá eu reduzi aquele RI um pouquinho, né? Eu deixei o RI um pouquinho maior, ou seja, eu reduzi um pouco a superfície de atrito e estou sobredimensionando a minha embreagem em quase 20% com essas 8 superfícies de atrito. Qual que é a minha pergunta? E se eu fizer o contrário, um cálculo contrário, né? A partir de um RO e um RI, eu assumir pressão uniforme e não desgaste uniforme, será que eu consigo transmitir o mesmo número o mesmo torque e utilizar a mesma força de acionamento? Testem, pensem, né? Eu gostaria que vocês fizessem esses tipos de reflexões, né? E avaliassem qual que é o impacto de fazer isso. Mas ainda falta a gente calcular também a força de acionamento necessária então para esses 8 discos com aquele torque específico do problema. Então a força de atrito é a equação direta, né? Que vai ser calculada aí, a gente tem o número de discos escolhidos, né? A única diferença é essa, né? Que na verdade não são discos, é superfícies de atrito, né? E aí eu fico com 4.48, que eu poderia arredondar para 4.5, por exemplo. Tá? Então, como engenheiros, aí a gente está superdimensionando quase 20%. Isso pode ser bom, né? Se é um sistema que eu não coloquei ainda um fator de serviço, né? Se eu não sei exatamente como é que vai ser minhas condições de operação, né? Mas a gente poderia colocar um fator de serviço aí e daí talvez tirar esses 20% de sobredimensionamento em função do número de discos maiores, tá? Então, sempre tenho em mente pensar sobre aquilo que vocês estão calculando, se aquilo faz sentido, né? E onde é que eu estou colocando minha gordura, se a minha gordura está no fator de serviço, se a minha gordura está no arredondamento do número de discos, se a minha gordura está, de repente, eventualmente mexendo no RO, no RI, se ela está no sobredimensionamento da força mínima de acionamento dos meus discos, tá? Então, esse tipo de reflexão, como engenheiros, é que é importante, tá? Nossas referências. Lembrando que aqui o conhecimento é seu, mas o conteúdo feito é meu, então não compartilhe esses vídeos. E obrigado por assistir mais um exemplo. Se tiver dúvidas, posta lá no nosso sistema de ensino que eu vou tentar responder elas com a maior rapidez possível. E a sua dúvida pode ser também a de um colega. Se não for dúvida, pelo menos vai ajudar o colega também a ver aquele tópico. E pode assistir os outros exercícios aí na sequência que estão disponibilizados aí na tela final do exercício. Obrigado e até a próxima.